Quando o assunto é concurso público, presta atenção, porque sempre vai cair uma questão com relação à pontuação. E você sabia aí que a vírgula serve para suprimir uma oração? E como esse tipo de questão cai em concurso, o que isso significa, suprimir uma oração? Fica aqui nesse vídeo para você fazer junto comigo uma questão da FCC em que pede para você analisar se a pontuação está correta ou não. Ou melhor, você vai precisar identificar nesse vídeo a supressão da oração e o uso da vírgula. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre pontuação, tá? Mais especificamente de um caso da vírgula que a galera esquece, mas sempre cai em concurso, tá? E é uma questão de supressão da oração. Ou seja, você sabia que você vai utilizar a vírgula para esconder um verbo? É isso. Então eu vou dar aqui as alternativas, tá? E eu quero saber se você vai conseguir acertar. Vai ter uma vírgula ali que ela foi colocada no lugar de um verbo. Então vamos analisar as orações, ou melhor, as orações não, né? As alternativas dessa questão. Eu quero saber se você vai acertar. Bora então analisar essa questão e ela vai falar o seguinte, tá? Verifica-se o emprego de vírgula para assinalar a supressão de um verbo em, tá? Eu vou destacar aqui para vocês, ó, para assinalar a supressão de um verbo em. Então nós vamos olhar aqui as alternativas e é o seguinte, nós vamos ter ali na primeira oração aquele verbo, beleza, oração é verbo, você sabe disso. Mais pra frente, nós vamos encontrar uma vírgula que você vai conseguir identificar ali a supressão desse verbo que foi mencionado anteriormente, tá? Então vamos olhar o passo a passo, aproveita para anotar também todas as dicas aqui com relação à pontuação, lembrando que tem uma playlist aqui embaixo na descrição para vocês com relação ao tema pontuação em geral, tá? Então vamos aqui analisar a alternativa... Não, alternativa? Letra A, bora lá. Começando, ela fala o seguinte: a família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e as duas escravas. Será que nessa questão aqui, nessas vírgulas aqui que eu estou usando, ela é ocasionada por conta da supressão de um verbo? Eu escondi um verbo? Bom, olha que interessante. A gente precisa olhar aqui, ó, a oração primeira, a primeira oração aqui. Então, quando ele fala assim, ó, a família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e as duas escravas, tudo isso aqui, gente, ó, tudo isso aqui está explicando um termo que é família no caso. Quando eu tenho um termo que explica, né, a gente sabe que a gente vai chamar isso de aposto, tá? E olha que interessante, no lugar dessa vírgula aqui, eu poderia colocar os dois pontos. Por quê? O escrivão, a mulher, a sogra e as duas escravas, tudo isso aqui é um aposto enumerativo. Eu estou enumerando aqui quem são, ou melhor, quem faz parte dessa família. Então aqui nesse caso, não há uma relação de supressão de um verbo. Eu não cortei um verbo. Por quê? Eu tenho aqui o uso da vírgula, mas por conta do uso do aposto. Então eu não marcaria a alternativa A. A alternativa B, ela vai falar o seguinte: tinha 3 chaves à porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria a outra e a terceira ficava em casa, tá? Olha que interessante, olha o que a gente tem aqui. Quando a gente fala assim, tinha 3 chaves à porta, uma estava com o escrivão, eu levaria a outra, a terceira ficava em casa. Você acha que as vírgulas que estão aqui colocadas, ó, por exemplo, essa e essa aqui, estão omitindo algum verbo? O que acontece é basicamente a mesma coisa que acontece na alternativa A. Quando eu falo assim, ó, tinha 3 chaves, olha que interessante, eu posso também colocar 2 pontos aqui, tá? E quem tinha essa chave? Quais as pessoas que tinham essas chaves? Uma chave estava com o escrivão, eu levaria a outra e a terceira ficava em casa. Então,
tudo isso que ocorre aqui, ó, também serve de aposto, né, para explicar as pessoas que tinham as chaves. Não há aqui a supressão de um verbo. Então também eu não marcaria aí a alternativa B. O que você tem que anotar do outro lado é o seguinte: as vírgulas aqui servem para separar o aposto, tá? Então aqui a gente tem, dentro dessa partezinha aqui que eu estou marcando para vocês, e dessa parte aqui, por exemplo, na alternativa A, nós vamos utilizar a vírgula para separar o aposto. E também, dentro desse aposto, eu tenho elementos enumerativos, e eu também preciso fazer aí a divisão através do uso da vírgula, tá? Então não é A e a letra B também não é. Talvez a letra C, vamos analisar aqui, ó. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas, né? Na verdade, aqui a gente tem um caso bem particular do uso da vírgula e que você já deve conhecer, e eu vou falar o que é. Mas o que você tem que saber agora é que você precisa se inscrever no canal e apoiar todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês, tá? Esse é o nosso trabalho, eu fico muito feliz quando você apoia, compartilha, tá? Quando você indica esse canal para outras pessoas, eu fico muito feliz, tá? Muito obrigado pela companhia de todos, espero que vocês estejam aprendendo muito, tá? E agora a gente vai entender melhor aqui o que acontece com a alternativa C. Anota agora tudo que eu vou falar da alternativa C. Bom, olha só, gente. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, tá? Olha só, que fora casado. Olha que interessante. Esse quezinho aqui, ele é um pronome aí relativo, tá? Porque eu posso substituir por o qual, a qual, os quais e etc, tá? Que fora casado. E aqui, quando a gente tem em primeiras núpcias, tá? O uso da vírgula aqui, basicamente, ele existe porque isso aqui é um adjunto adverbial. Então, basicamente, o que acontece aqui com relação à vírgula? A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes. Quando eu estou falando, ó, que fora casado com uma de minhas primas, isso aqui, gente, que eu deixei de vermelho para vocês, isso aqui é uma oração, tá? Subordinada, adjetiva e explicativa. E a gente sabe que dentro da oração adjetiva, quando nós temos o uso da vírgula, ela é explicativa. Então aqui a gente não marcaria também, porque não há nenhuma supressão do verbo. Mas agora a gente vai analisar as duas últimas alternativas. E agora, 50-50. Qual você vai marcar? A letra D ou a letra E? Vou dar 5 segundos aí para você olhar a alternativa D e E e falar para mim qual é o gabarito, tá? Então vamos lá. Bora! E aí, conseguiu? Funcionou isso, gente? Acho que não, né? Mas vamos lá aqui, ó. Olha só, letra D ou letra E? Qual você marcaria? Vamos analisar então a alternativa D. E ela fala o seguinte: nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora. Beleza, aí a gente vai para outra oração. Há muitos anos, tá? Contava eu 17, ela 30. Achamos a resposta. Olha que interessante. Quando ele fala aqui, ó, há muitos anos contava eu 17, olha que interessante. Essa vírgula aqui está no lugar de um verbo. Está no lugar desse verbo contava. E eu posso até encaixar agora, ó. Ela contava 30, né? Então aqui a gente tem a supressão aí de um verbo e por essa supressão eu aí coloquei a vírgula. Lembre-se, tá? Que para além das questões que você já conhece, lembre-se também que tem aqui embaixo uma playlist de pontuação para tu treinar, tá? Quando a gente olha isso aqui, a gente entende que existem outras regras que a gente precisa saber com relação ao uso da vírgula. Nesse caso é bem específico, é a supressão do verbo, tá? Mas vamos analisar a letra E para ver se está tudo certinho? A alternativa E vai dizer o seguinte: vivia tranquilo
naquela casa assombrada da Rua do Senado. Olha só, gente. Tudo isso aqui, ó, naquela casa assombrada da Rua do Senado, vai ser o meu adjunto aí, adverbial, tá? Com os meus livros, também adjunto adverbial. Poucas relações, alguns passeios, tudo isso aqui que a gente vê depois, né, vai funcionar como adjunto adverbial. E por isso a gente colocou aqui entre vírgulas, nesse caso, para separar um adjunto do outro. Então a gente fecha o nosso estudo de hoje com relação à vírgula e muita dica, nós vamos dizer que o gabarito aí é a alternativa D. Atenção com a regrinha da vírgula, tá? Você sabia e você entendeu que a vírgula serve para suprimir o verbo, como no exemplo. Então, para além dos casos que nós conhecemos, né, do uso adequado da vírgula, nós vimos nesse vídeo que a vírgula, sim, serve para esconder um verbo, como no exemplo que nós vimos. Fechado? Então, se você está estudando para concurso, não se esqueça de seguir aqui a página para aprender muito mais e anote todas as dicas aqui do canal. Eu amo falar de pontuação para vocês aqui porque a gente aprende muita coisa com apenas uma questão. Aqui você sabe que é o português na prática, tá? Vou ficando por aqui, é claro. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.